Se eu dissesse para você que o Antigo Testamento da Bíblia que nós temos, ele é escatológico na sua estrutura e no seu conteúdo. Tá, tudo bem, realmente. O que é escatologia? Bom, escatologia é uma composição de duas palavras. Escatos, que significa último, e logos, que significa discurso. Então, é o último discurso na tradução literal. Mas interpretando essa frase, significa o estudo dos últimos acontecimentos na história do mundo. Então, o Antigo Testamento é escatológico na sua estrutura e no seu conteúdo. Tudo bem, Yuri, peraí. Se escatologia estuda os últimos acontecimentos do mundo, então você está falando que o Antigo Testamento, lá da época de Abraão, Isaac, Jacó e aqueles negócios todos, o Antigo Testamento fala dos últimos acontecimentos do mundo. Isso é uma novidade para mim. Para mim também foi. Mas o bacana é que eu quero que você pegue a sua Bíblia e nós dois vamos abrir a Bíblia e vamos ver esse conteúdo escatológico no Antigo Testamento. E a gente vai notar também que o Antigo Testamento ele não é simplesmente, como a gente abre na nossa Bíblia, organizado dessa forma. Capítulo 1, 2, 3, 4, 5, aí acaba o livro. Aí vem Êxodo, capítulo 1, 2, 3. Existe uma estrutura no livro do Êxodo, no livro de Gênesis, no Pentateuco, que são os 5 primeiros livros de Moisés. Inclusive, caso você não saiba como é que é organizado o Antigo Testamento, se o Antigo Testamento é um livro que deve ter credibilidade, você deve lê-lo e confiar naquilo que você está lendo, ou como é que Cristo enxergava o Antigo Testamento? O Antigo Testamento existia na época de Cristo, dos discípulos, do apóstolo Paulo? Eu fiz um vídeo ontem e eu vou deixar ele marcado aqui para você dar uma olhada nesse vídeo e você ver se realmente o Antigo Testamento é uma coleção de livros confiável, se Cristo, o próprio Cristo, confiava no Antigo Testamento. Tudo bem? Eu vou deixar ele marcado aqui, em algum lugar dessa tela, e aí você dá uma olhada nesse vídeo. O Antigo Testamento, ele tem uma estrutura, não só organizada em capítulos, mas ele tem uma estrutura de organização um pouco diferente do que a gente está acostumado. Se eu dissesse para você que o Antigo Testamento, na sua grande maioria, ele é estruturado da seguinte forma. Existe uma narrativa, existe um discurso poético, seguido de um epílogo. Um final. O que é um epílogo? Epílogo é o desfecho final da história. Entendeu? É um resumo de tudo o que aconteceu. Então, vamos lá, relembrando novamente. O Antigo Testamento é estruturado da seguinte forma. Contém uma narrativa, depois da narrativa vem um discurso poético, e depois do discurso poético vem um epílogo, um desfecho final, um resumo do que aconteceu. Ponto. É assim que está estruturado o Antigo Testamento. Yuri, eu nunca vi isso. Nós vamos ter a oportunidade de ver essa estrutura hoje. E aí, se você tiver uma Bíblia na sua casa ou no seu celular, não tem problema. Eu peço para você que, por favor, pegue e anote esses versículos e depois você olhe com mais calma. Esses capítulos, né? E depois olhe com mais calma essa estrutura. E aí você vai perceber esse detalhe aqui. Vamos lá. Eu peço que você abra a sua Bíblia no Antigo Testamento, no livro de Gênesis, capítulo 1. E aí você marque, você preste atenção, depois você lê com mais calma, que do capítulo 1 de Gênesis ao capítulo 2, versículo 22, quando Deus termina, quando existe a narrativa dizendo, né? E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. Termina o discurso de narrativa. Termina essa parte narrativa da criação do mundo, do homem e da mulher. Nesse ponto. Logo em seguida, em Gênesis 2, 23, e disse o homem, esta, afinal, é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomado. É um pequeno discurso poético. Depois desse discurso poético, Gênesis 2, 24,
é seguido, por isso deixa o homem o pai e a sua mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Um desfecho final da história. Então você percebeu? Existe uma narrativa, depois vem um discurso poético de Adão, e aí no final vem um epílogo, um desfecho final da história. Essa estrutura não está só no primeiro capítulo de Gênesis. No capítulo 3 também se encontra. 3, de 1 ao 13, Gênesis capítulo 3, versículo de 1 ao 13. O 13 diz assim: Disse o Senhor Deus à mulher: Que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então até aqui existe uma narrativa de um acontecimento. Logo em seguida, um discurso poético, do 14 ao 19. Então o Senhor disse à serpente: Visto que fizeste isso, maldita és entre todos os animais e tal e tal. No versículo 15 diz que porém inimizade entre ti e a mulher. Até o versículo 19. No suor do teu rosto comerás teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Ou seja, é um pequeno discurso poético. Passado esse discurso poético, vem o epílogo, Gênesis 3, do 20 ao 24. E deu o homem o nome a Eva e a sua mulher, por ser mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão e Eva e os vestiu. Então o Senhor Deus disse: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também a árvore da vida e come e vive eternamente. Até o versículo 24. E expulsou o homem e colocou os querubins no oriente médio do Éden e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Ponto. Esse foi o epílogo, o desfecho final da história. Então, resumindo, Gênesis capítulo 1 Gênesis capítulo 1 ao capítulo 2, versículo 22, existe uma narrativa. Você lê na sua casa. Depois, no versículo 23, existe um discurso poético. Depois, no versículo 24, existe um desfecho final da história. No capítulo 3 de Gênesis, também existe essa estrutura. No capítulo 3, versículo 1 ao versículo 13, é a narrativa. Agora, dos versículos 14 ao 19, ao 19, desculpa. Agora, dos versículos 14 ao 19, a gente encontra um pequeno discurso poético, que é Deus dizendo que do suor do teu rosto comerás, que pisará na cabeça da serpente, que a mulher sentirá dores no parto. E depois, no versículos 20 ao 24, existe um epílogo, um desfecho final da história, um resumo de tudo. Ele existe ao longo do livro de Gênesis, e por existir ao longo de outros livros também, partes de Êxodo, Levítico, Deuteronômio, ou seja, existe no Pentateuco. E por existir nessas vamos dizer assim, na microestrutura do Pentateuco, talvez o Pentateuco inteiro seja estruturado dessa forma, e provavelmente o Antigo Testamento inteiro esteja estruturado e organizado dessa maneira. E é o que a gente vai descobrir. Tudo bem? Que estrutura, Yuri? A narrativa, um discurso poético e um desfecho final. Um resumo de tudo. Um epílogo. Tá? Vamos lá ver em outros versículos. Cadê? Aqui. Vamos continuar em Gênesis. Lá em Gênesis 49, quando você avança no livro de Gênesis, você vê a história de Abraão. Vamos começar ali por Abraão. Logo depois do nascimento a formação do homem e da mulher, vem a história de Noé, e aí vem Abraão. Da história de Abraão, se você tem o hábito de ler a Bíblia, ou então conhece alguma coisa sobre a Bíblia, você vai ver que conta a história de Abraão, Isaac, Jacó, a formação do povo de Israel, depois vem José, até o capítulo 49. Até o capítulo 49, a gente encontra a narrativa dos patriarcas da Bíblia. Do capítulo 49 para a frente, o que nós temos? O capítulo 49 em si é o discurso poético, a bênção final proferida por Jacó sobre seus 12 filhos. E no capítulo 50,
O último capítulo, adivinha, é um desfecho final, é um epílogo. Vamos ver agora no livro de Êxodo. Êxodo conta a história de Moisés e do povo de Israel. Capítulo 1 de Êxodo ao capítulo 14, que é a perseguição de Israel, bem aqui no finalzinho, e os egípcios perecem no mar. Ao capítulo 14, o que nós temos? A narrativa da história de Moisés, a narrativa da sua fuga para o deserto, que ele ficou 40 anos lá, depois Deus falou com ele na sarça ardente, depois ele volta e tem as 10 pragas. O povo de Israel sai do Egito, vai para o deserto, se depara no Mar Vermelho, o Mar Vermelho abre e tal, então os egípcios morrem. Essa é a narrativa do capítulo 1 ao capítulo 14. Agora no capítulo 15 de Êxodo, 15, do 1 ao 21, os versículos 1 ao 21, adivinha o que nós temos? Um discurso poético, é o Cântico de Miriam. Seguido do capítulo 15, versículo 22, as águas amargas tornam-se doces. Até capítulo 27 de Êxodo, nós temos um epílogo, um desfecho final de toda essa narrativa que foi contada da história do deserto e tudo mais. Agora vamos lá ao livro de Números, tudo bem? Que é a experiência do povo de Israel no deserto. Antes era para eles saírem do Egito e ir até o deserto. Agora a gente vai ver eles no deserto. A experiência deles no deserto, estruturada dessa forma, como eu acabei de mostrar para vocês aqui. Números, capítulo 1 ao capítulo 22. Números, capítulo 1 ao capítulo 22. Balaque envia mensageiros a Balaão. Tudo bem? Até esse capítulo nós temos uma narrativa. Desse capítulo para frente, do capítulo 23, que é Balaão abençoa Israel pela primeira vez, e o capítulo 24, Balaão abençoa Israel pela terceira vez. Aqui temos os oráculos poéticos de Balaão, a fala poética de Balaão. E no capítulo 25, esse bem aqui, adoração de Baal-Peor e o zelo de Finéias, temos um desfecho dessa história. Temos um epílogo, o resumo final de tudo o que aconteceu. E a gente pode notar essa estrutura em todo o Pentateuco. Por exemplo, de Gênesis capítulo 1 até o livro de Deuteronômio, capítulo 32 e 33, é o que nós vamos ver aqui. Capítulo 32 de Deuteronômio e 33, Cântico de Moisés e a bênção de Moisés. E aí, a totalidade das narrativas dessa história bíblica, podemos colocá-la aqui no livro de Deuteronômio. Ó. E aí, a conclusão de todas essas narrativas termina, adivinha, da mesma maneira. De Gênesis capítulo 1 a Deuteronômio capítulo 32, a gente tem todas as narrativas, né? Da história do povo de Israel, dos patriarcas e tudo mais. No capítulo 32, Cânticos de Moisés, e capítulo 33, a bênção de Moisés, temos um pequeno discurso poético de Moisés. E adivinha, no último capítulo, capítulo 34, vem o epílogo, o final, o desfecho de toda essa narrativa que nós tivemos dos patriarcas e do povo no deserto. Mas o mais interessante, né? Tem muita coisa interessante aqui que a gente acabou de descobrir. Só que olha agora que bacana. Gênesis capítulo 49. Gênesis capítulo 49. Números capítulo 24. E Deuteronômio capítulo 31. Existe um padrão. Que padrão? Existe sempre um personagem central. Gênesis 49, existe Jacó. Números 24, existe Balaão. E Deuteronômio capítulo 31, existe Moisés. Esse personagem principal, ele está reunindo uma audiência. Jacó, no capítulo 49, no primeiro versículo, aqui ó, Gênesis 49, no primeiro versículo Jacó diz assim: Depois chamou Jacó seus filhos e disse: Ajuntai-vos
E eu vos farei saber o que há de acontecer nos últimos dias. Lá em Balaão, capítulo 24, versículo 1. Vendo Balaão, que bem parecia aos seus olhos o Senhor que abençoasse Israel, não foi esta vez como antes o encontrou nos agouros, mas voltou o rosto para o deserto. Levantando Balaão os olhos e vendo Israel, acampado segundo suas tribos, veio sobre ele o Espírito de Deus. E aí ele dá o discurso e faz uma profecia, a estrela de Jacó e tudo mais. Então, o povo já estava ali reunido. E agora, em Deuteronômio capítulo 31, versículo 1, vem o discurso de Moisés. Passou Moisés a falar estas palavras a todo Israel, e disse-lhes: Sou hoje a idade de 120 anos e já não posso. E aí ele vai, fala o discurso dele, fala o futuro da rebeldia de Israel, o livro da lei posto de lado da arca, e o cântico de Moisés e tudo mais. Então você percebe que, e se você ler com calma esses capítulos, capítulo 49 de Gênesis, números 24 e Deuteronômio capítulo 31, com Jacó, Balaão e Moisés reunindo as pessoas para proferir um discurso, você vai notar que nesse discurso deles existe nos últimos dias, no final dos dias. Ou a frase nos últimos dias, no final dos dias, sugere a ideia de que o discurso poético deles, essa estrutura, esse pedaço poético em todos os livros que encontramos do Pentateuco, é na verdade escatológico. É uma coisa que ele está dizendo com relação ao futuro do povo de Israel, ao futuro da história, ao futuro da humanidade, os últimos acontecimentos. E é aqui que entra o título desse vídeo. O Antigo Testamento é escatológico no seu conteúdo e na sua estrutura. E a estrutura a gente já viu, a narrativa, o discurso poético e o epílogo. Só que no seu conteúdo, a parte narrativa dessa estrutura, ela contém discursos escatológicos, ela contém discursos proféticos. Você percebe que Jacó, ele fala do futuro, Balaão, ele fala do futuro. E Deuteronômio, Moisés, também fala do futuro de Israel. Você percebe que esse discurso escatológico é com relação ao final dos dias. O autor do livro do Pentateuco colocar essa estrutura, esse discurso poético após a narrativa, sugere a ideia de que o que aconteceu com o povo de Israel acontecerá com o futuro. Ou seja, uma leitura escatológica dos eventos passados. Ou seja, o que aconteceu no passado antecipam os eventos do futuro. Lógico que não será da mesma maneira, exatamente nos mesmos detalhes, mas o princípio, a história, os ensinamentos envolvidos com Israel, com o povo no passado, antecipam o que virá no final da história da humanidade. E olha que legal, olha que coisa interessante que nós acabamos de descobrir aqui. Leia na sua Bíblia a palavra de Deus. Volta esse vídeo, vê todos os versículos, capítulos que eu mencionei, lê na sua casa com calma, quando você tiver um tempo, e repara que você verá exatamente essa estrutura, exatamente esses discursos poéticos. Nesses discursos poéticos a gente vai ver essas frases escatológicas, essa narrativa escatológica com relação ao final, aos últimos acontecimentos da história da humanidade. Colocando esse discurso no final das narrativas, é sugerido que o que aconteceu no passado tornará a acontecer no futuro, só que de forma escatológica, com relação ao mundo inteiro, ao final da história da humanidade, à história final da salvação. É isso que nós encontramos no Pentateuco. E nós vamos aprender muito mais coisas ainda. Até o próximo vídeo.